Mas coloca essa imagem aqui, parecia mais um resgate de criança sendo maltratada aqui no Brasil. Só que por trás de tudo isso é que vem o mistério dessa história. Dá a imagem, por favor, Edu. Pode colocar no ar, olha. Olha só, a criança é levada, a criança já não sabia mais o que fazer para comer, gente. A guarda municipal chega até o lugar, a criança estava passando fome, ela já tinha revirado lixo, já tinha feito de tudo dentro da casa para ter o que comer, né? Aí começa mesmo o instinto da pessoa, né? A luta para que a pessoa permanecesse viva. Vem para mim, por favor. Aí quando chega, segura a imagem aqui, por favor, pode pausar. Quando chega essa denúncia para a Guarda Civil Metropolitana, a guarda vai até a casa, bate uma vez, ninguém atende, bate duas vezes, se ouve o grito da criança, o choro dessa criança. É uma criança de 3 aninhos. A guarda então faz o trabalho dela, vai, resgata a criança que estava numa situação insalubre, com sujeira, já que a criança já estava doente, no meio do lixo. Enfim, vocês imaginam que situação precária estava esse bebezinho de 3 anos. Os GCMs que foram até lá falaram que a criança fez de tudo, gente, de tudo para ter o que comer. Misturou água com tudo para ter o que comer. Quando a polícia chama o conselho tutelar para ir até o local, o que o conselho pergunta? Onde é que está o pai ou responsável? Aí ele vira para o outro guarda civil metropolitano e fala, onde é que está o pai responsável ou responsável? Aí vira para o outro policial e pergunta, você viu por aí onde é que está o pai ou responsável dessa criança? E ninguém tinha visto. E aí que a história começa a ficar ainda pior. Se bate na porta do vizinho e pergunta onde é que está o pai ou responsável por essa criança. E ninguém sabe dizer. Só que, mexendo nos pertences da casa, pode encher a tela, por favor, com o vídeo. Mexendo, revirando tudo que estava guardado e escondido dentro dessa casa, vai levar a polícia até um ponto em que se descobre que a criança estava abandonada e o pai e a mãe, naquela altura, mortos. Mortos. Tudo levava a crer que a polícia estava diante, na verdade, não é? De mais uma criança que estava abandonada pela mãe, pelo pai, porque o pai e a mãe não se programaram, não quiseram ter o filho e por isso deixavam a criança, como a gente viu, dentro de barril, né, amarrados a poste, essas coisas horríveis que têm, infelizmente, se proliferado e com a pandemia até se agravado. Dá a imagem, por favor, você que está chegando agora aqui no nosso Cidade Alerta. Esta é uma imagem exclusiva que revela o momento exato em que a Guarda Civil Metropolitana tira de dentro da casa essa criancinha de apenas 3 anos, que já tinha comido até ração de animais, já tinha revirado o lixo inteiro da casa. Era uma briga diária dessa criança pela sobrevivência. Mas, num determinado momento, a Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, o Conselho Tutelar, vem para mim, por favor. Um olha para o outro e faz uma pergunta óbvia. Um olha para a cara do outro e faz uma pergunta que era evidente, que deveria ser a primeira coisa a ser questionada, inclusive. Cadê o pai dessa criança? Cadê a mãe dessa criança? E o guarda olhava para o colega do lado. E eles olhavam para o lado e não achavam o pai dessa criança. Não achavam a mãe dessa criança. Até que se descobre, num trabalho da investigação policial, que o pai e a mãe tinham sido mortos e estavam enterrados num cemitério clandestino. Acompanhe comigo a reportagem inédita. Quando a Guarda Civil chegou na casa para resgatar a criança, encontrou a porta de vidro da sala quebrada. O lugar estava todo revirado e o acúmulo de lixo pelos cômodos da casa também chamou a atenção, além do forte cheiro de gás que estava em todo lugar. A casa está um mau cheiro, a gente chegou, o gás está ligado, as panelas na situação totalmente de lixo para tudo quanto é lado, roupa, situação do fogão que a gente encontrou. O menino de 3 anos foi encontrado desacordado no sofá coberto por uma manta. Ele foi levado às pressas para o hospital de Aparecida com suspeita de maus tratos. A criança foi medicada e passa bem. Entra no local e deparou com uma criança nua, inconsciente, na sala da casa. Casa totalmente insalubre, sem condições humanas de sobrevivência. E a equipe percebeu que a criança colocou farinha de trigo
dentro do vaso para poder se alimentar e ter um pouco mais de resistência. Depois de ser resgatada e medicada, a criança foi encaminhada para este conselho tutelar, que passou a buscar informações sobre os responsáveis pelo garoto. E não demorou para descobrir que a mãe e o padrasto tinham sido encontrados mortos na reserva ambiental Serra da Areia, aqui em Aparecida. Começava aí um novo drama para a família do menino. Érica Larissa Arruda, de 21 anos, e o atual companheiro de 26 foram executados a tiros. No local onde os corpos foram encontrados, já foram registrados vários homicídios. A Polícia Civil ainda não tem pista sobre o que teria motivado os assassinatos. Ela ficava só dentro de casa, ela não tinha um bom relacionamento com o pai dos filhos dela. Os dois viviam brigando, no entanto que ele batia nela. Isso foi parar na delegacia, que ela tinha medida protetiva contra ele, porque ele judiava dela. Então, assim, ela não tinha um relacionamento bom, ela não teve um casamento bom. E ela achou que depois que ela separou, ela tinha que curtir a vida dela, entendeu? Tomar o tempo que ela perdeu, entendeu? Então, assim, eu creio que nisso ela foi conhecendo outras coisas, foi se envolvendo com pessoas, se envolvendo demais. Já no Conselho Tutelar, um impasse. Quem ficaria com a guarda da criança? Nós estamos aguardando o genitor para ouvi-lo, chamar ele para uma responsabilidade, uma vez que a avó materna nos traz um histórico de um pai negligente, de um pai omisso, então nós precisamos ouvi-lo.